reconheceu. Isso mesmo. Não é? A enquete, Trajano, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode colocar de novo no ar? Lá vem pau. Lá vem lá. São Paulo, Inter, Corinthians. É uma tentativa de diminuir o feito do Botafogo. Olha, olha pro Arnaldo, que ele que criou essa Entendeu? enquete. Incluir o São Paulo, o Inter e o Corinthians no dia que a gente tem que falar muito e louvar a atuação do Botafogo, é uma maneira de diminuir o feito glorioso do Botafogo de ontem. Que soube, como o Mauro falou, neutralizar, como o Luiz Henrique reconheceu, que foi o time que soube neutralizar, não permitiu ao PSG que fazia nenhum. Só no início do jogo aquele chute, dois chutes. E concordo também com o Mauro que não tem nada a ver essa comparação de ligas. Tem gente se aproveitando disso. O futebol é uma gangorra, a torcida brasileira. O pior brasileiro na primeira rodada foi exatamente o Botafogo. E o melhor brasileiro até então foi o Botafogo. Então, mas não é curioso isso? Sim, claro. Ninguém garante que o Botafogo, depois de um feito extraordinário, maravilhoso, que tem que ser comemorado, vá repetir essa atuação contra o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que foi uma vergonha contra o PSG e deu uma melhoradinha, não melhorou muito, mas conseguiu mostrar um pouco de futebol. Quem garante que o Real Madrid vai continuar não jogando nada? Quem garante que o Fluminense vai repetir aquela bela atuação que teve na primeira rodada? O Palmeiras se fortalecendo, Flamengo hoje, como é que vai ser? Então, o futebol é uma gangorra, o símbolo da gangorra é o próprio Botafogo, que de pior brasileiro da primeira rodada se torna melhor brasileiro, até então, numa noite gloriosa, histórica, que tem que ser festejada, ganhando como... Olha, o Renato Paiva, que até então era tratado como um Zé Ninguém, um Zé Mané, que a torcida queria que ele fosse embora, ontem saiu glorificado. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Agora, comparar liga com liga, que o europeu, que o brasileiro, que o sul-americano, isso é para ganhar like nas redes sociais, tem gente se aproveitando disso. Eu não vou nessa onda, não. Posso defender a enquete? Pode, defenda. Por favor, Arnaldo. Não, justamente a pegadinha da enquete é que a vitória do Botafogo foi tamanha que eu estou comparando com títulos. Jornalisticamente, em termos de audiência, inclui mais times, mais gente e leva essa polêmica. É a única forma de incluir na conversa hoje São Paulo, Corinthians e Inter, que estão bem distantes, né, da Copa do Mundo de Clubes. Mas eu acho que a vitória é tamanha que ela teve um peso de um título. Está muito longe do título, justamente pela gangorra. Brilhante a enquete. Justamente pela gangorra. Ninguém garante que o Botafogo vá brilhante. passar para as quartas de final. Mas o que aconteceu? Corinthians, São Paulo, estão fora dessa festa. E foram incluídos na enquete. Sim, mas eles ganharam o campeonato. Eles ganharam o campeonato. Não tem nada a ver com esse Mundial. Esse Mundial é outra realidade, outra estrutura, número de times, outro regulamento. Então, mas o tamanho da vitória é tão grande que nós estamos comparando. E acho que isso aí é um elogio ao Botafogo. Ele não ganhou o campeonato, mas ele ganhou. É como se fosse uma. E aí o Mauro tem toda a razão, porque, primeiro, ele é o atual campeão da Libertadores, Botafogo. Ele pegou... Não, mas eu concordo com o Mauro também na votação. Para mim é o Botafogo. Não, então, eu não estou votando no Botafogo. Eu estou entendendo o argumento do Mauro e acho interessante, porque, de fato, o PSG é o melhor time do mundo no momento. E o Chelsea não era, o Liverpool não era, e o Barcelona ainda era, quando foi vencido pelo Internacional. Tem uma série de questões. O PSG poupou alguns jogadores. É verdade. Mas o Chelsea também e o Liverpool também, por razões diferentes, entraram com formações... Enfim, era o Rafa Benítez. E até hoje o São Paulino e o corintiano agradece o Rafa Benítez. Ele tinha estratégias pensando na sequência da temporada, da inglesa e tal. Então, mas o que aconteceu ontem é, de fato, muito relevante. E eu tenho uma paixão difícil de explicar pelo Botafogo, porque ao mesmo tempo eu tenho ojeriza ao Textor e ao modelo, mas é impossível não se apaixonar pelo que o Botafogo fez do ano passado para cá. O Botafogo ele não só ganhou do PSG, ele ganhou do Atlético uma final de Libertadores com um jogador a menos desde os 30 segundos, isso não existe. Ele ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras jogando pelo empate, e foi campeão brasileiro ultrapassando o Palmeiras.
Eu acho que nenhum time brasileiro fez isso. Nos últimos tempos. E era outro, nem o Flamengo do Jorge Jesus. Se você parar para pensar, em termos de Isso, escalação. outro técnico, outros jogadores e tal. Então é muita coisa que o Botafogo fez em pouco tempo, né? Ele é atual campeão da Libertadores e brasileiro. É muito difícil acontecer isso. Então, toda vez que eu vejo esse time, eu tenho aquele conflito interno, né? Porque eu acho, não mostra balanço, o Textor é o Textor, não tem o técnico fixo, você não se apega a jogador, porque vai trocando o jogador, mas é uma coisa fenomenal, né? É um fenômeno. Posso dar por exemplo, como dizia minha neta pequena, eu assino embaixo o que você disse, grifo e sublinho frase por frase sua, como se fossem minhas, e acrescento o fato de que eu fui uma criança botafoguense. Então, ontem eu fiquei emocionado. Agora vem o Juca dizendo que foi criança botafoguense, só faltava essa. Mas eu era... Tá bom. Eu era alvinegro. Comemorar, eu ia fazer uma frase assim, comemorar com o dos outros, mas tudo bem. Muito bonito da sua parte. Então. Meu pai também era, mas foi convertido. Você pode ter sido fluminense quando criança e eu não posso ter sido botafoguense. Tá bom. Tá bom. Eu vou te mostrar minha coleção. Eu vou te mostrar. Quero ver se o Fluminense for classificado. Aí o Botafogo voltar já vai lembrar que foi Fluminense quando era criança. Mas eu nunca neguei que fui Fluminense, mas tricolor. E eu nunca neguei que fui Botafogo quando tá bom, criança. tá. Deixei de ser Botafogo, sabe quando? Quando o Rivelino foi pro Fluminense. Aí eu virei Fluminense no Rio. Tá ótimo. E deixei de ser Fluminense no Rio quando fui ver um São Paulo e Flamengo no Maracanã e a torcida do Flamengo... Vamos deixar o Mauro e o Danilo também falar, todo mundo falar. Tá. Só quero incluir uma coisinha no relato do Arnaldo. Que ele falou que tá com esse time do Botafogo, né? Ganhou desse, daquele e tal. Nós temos que lembrar a história do Botafogo. Claro. Gente, o Botafogo é o time de Garrincha, de Didi, de Amarildo, de Zagallo, de Newton Santos, de Manga, que proporcionava junto com o Santos... Gerson. De Gerson. De Roberto. De Jairzinho, Roberto, Paulo César Caju, são várias gerações diferentes que eu estou falando, Sim. que no confronto com o Santos, era o maior confronto da história do futebol naquela época, naquele momento do futebol. Era Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid, era Santos e Botafogo no Maracanã. Então a história vem de longe, a estrela solitária não brilhou só ontem, ela brilha faz muito tempo. Mas teve ameaçado no momento, que você né? tá falando, e é que você falou que o futebol é uma gangorra, é o Botafogo do Garrincha, dessa turma toda aí, mas também é o Botafogo do Rodrigo Pimpão. No dia 19 de junho de 2015, ou seja, há exatamente 10 anos atrás, o Botafogo que ontem ganhou do PSG, Danilo Lavieri, estava empatando com o Boa no Engenhão, graças a um gol do Rodrigo Pimpão, que salvou o Botafogo na Série B. Aí 10 anos se passaram e esse é o Botafogo que ontem ganhou do PSG. Pegando o exemplo do Trajano de como o futebol é uma gangorra. E aí eu pergunto para você, a grande reportagem é achar um botafoguense que acha que a SAF tá ruim. A gente faz as críticas à SAF do Botafogo, porque, como disse o Arnaldo, ela tem vários problemas, né? Ela não apresenta balanço, ela tem o Textor usando, às vezes, o Botafogo de passagem para poder ajudar o Lyon, o Botafogo como plano B para que o Lyon consiga se salvar ali de problemas financeiros na Europa, mas... É isso que o Arnaldo falou, os resultados em campo eles estão sendo, no final, superiores a esses problemas para o torcedor, né? O Botafogo pode ser campeão de tudo que a gente não vai deixar de criticar o fato de ele não apresentar balanço, porque é uma obrigação de todos os clubes. Mas, tirando isso, a parte de campo é maravilhosa. Ontem o jogo foi, inacreditável, a ponto de, no final do jogo, ali nos 20, 30 minutos finais, o PSG só cruzava, não tinha nada para fazer, só ficava cruzando o tempo inteiro, tentando achar a bola aérea e não conseguia nada. O John tocou 2 vezes na bola, o Donnarumma precisou fazer mais defesa do que o John. Foi realmente assim, impressionante, não foi uma vitória do amasso, e também não dá para dizer que foi uma vitória de que o PSG estava nem aí para o jogo. Não, você via o Luiz Henrique, quando acabou o apito final, a câmera abriu, eu não consegui identificar quem era o jogador do PSG, foram 2. Assim que teve o apito final, os caras puseram a mão na cabeça, tipo, nossa, não acredito que a gente perdeu. Ontem eu estava vendo também o Atlético de Madrid, o Simeone comemorou o segundo gol como se fosse final de
Copa do Verdade. Mundo, estão com uma intenção, sim, eles não estão tão assim largados, não estão nem aí, pelo menos o PSG e o Atlético de Madrid. E o que para mim aumenta o feito ainda do Botafogo é se a gente olhar que há 3, 4 dias o PSG enfiou 4 no Atlético de Madrid e há 20 dias o PSG enfiou 5 na Inter de Milão, numa final de Liga dos Campeões. Então, assim, os últimos 2 jogos do PSG foram goleadas expressivas contra times importantes da Europa. E aí o Botafogo vem, não sofre e consegue vencer. E aí depois a torcida do Botafogo tomou conta do estádio. A transmissão aqui nos Estados Unidos só dava para ouvir a torcida do Botafogo. Eu imagino que seja a mesma transmissão para o mundo todo, mas não sei. Então, assim, foi algo realmente impressionante, marcante, histórico, e a gangorra, o Trajano foi muito bem nessa, porque o Botafogo sofreu contra o Seattle, ninguém poderia imaginar que o Botafogo fosse fazer esse jogo contra o PSG, e esse campeonato, ele é tão cruel, o jeito que esse campeonato é feito, que na próxima, dependendo de como for o jogo, o Botafogo pode ser eliminado com essa vitória histórica em cima do PSG. É mais difícil por conta do confronto direto que tem agora, mas ainda existe essa possibilidade. E aí depois o Botafogo pode ter que vencer de novo, ter que ter uma outra vitória, por exemplo, contra o Bayern, dependendo do caminho que for fazer. Tem lá na frente um Real, um City. Então, assim, essa vitória ela é histórica e o campeonato é tão cruel que pode não significar nada em termos do campeonato. E aí eu acho que é aí que a enquete do Arnaldo leva a gente, né? Porque independentemente de como foram as outras vitórias, todas as outras vitórias significaram títulos. Essa daqui, ela não significa um título, embora ela tenha o peso de um, né? Mas bom, para mim o campeonato é maravilhoso. O campeonato está incrível. Qual é a pergunta da enquete, em cima disso que o Danilo tá bom? Qual é o maior das últimas vitórias de brasileiros contra europeus? Não fala em conquista, fala de vitória. Vitória. Mauro! Aliás, porque o Botafogo não conquistou nada, além de uma vitória maravilhosa, deslumbrante e histórica. O regulamento, né, é o regulamento similar ao da Copa do Mundo. A Arábia Saudita ganhou da Argentina na estreia, que viria a ser campeão do mundo, e foi eliminada. Quebrou uma invencibilidade. De quanto? Mas a Argentina estava batendo Lembra, recorde. nós estávamos lá, né? O Danilo e foi eliminada na fase de grupos. Então, aí é que tá. Eu acho que essa vitória é daquelas que vale um título. É daquelas que você entra para a história. Agora, eu concordo com o Danilo. Não é que o campeonato seja cruel. Naturalmente é dificílimo. Agora, o Botafogo pode encontrar o Bayern deve estar preocupado com isso. Entendeu?